Muito bom dia a todos. Hoje é quarta-feira e, como acontece toda semana, eu estou mais uma vez nesse canal para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus, que tanto quer nos incentivar, quer assim encher nosso coração de alegria, inclusive nos orientar para nos prepararmos para assim vivermos bem neste mundo e nos prepararmos para o mundo vindouro, as mansões celestiais junto com Jesus. Meu nome é Valdir, você me conhece, e hoje eu trago mais uma porção da Palavra de Deus. Na realidade, hoje estudaremos um tema. Vou pedir a você que abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Enquanto você abre, deixa eu me perguntar, você já falhou feio com alguém e precisou do perdão dessa pessoa? Já aconteceu, inclusive, de você por falhar, receber uma reprimenda muito forte que te desanimou, mas em seguida receber talvez um alento, um colo, um abraço de uma outra pessoa? Já aconteceu isso com você? Acredito que a maioria de nós já passamos por essa experiência. E você costuma dar uma chance para quem falha com você, para quem assim te decepciona? Ou você é aquele que falhou uma vez, acabou, não tem mais chance? Nosso tema de hoje, João Marcos, uma segunda chance. E nós vamos ler alguns textos antes de eu começar a falar um pouquinho sobre João Marcos. Em Atos capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Aqui está falando do apóstolo Paulo e de Barnabé, que na primeira viagem missionária juntos levaram esse jovem, João Marcos, na viagem missionária. No versículo 13 desse mesmo capítulo, e navegando em Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Capítulo 15, versículo 37 a 39 de Atos. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Aqui é o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz: sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. E 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Pedro diz: aquele que se encontra em Babilônia, provavelmente Roma, também eleita, vos sauda, como também meu filho Marcos. E nosso último texto, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo, no final da sua vida, ele diz: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, a partir desses textos, nós podemos, assim, falar um pouquinho sobre Marcos, João Marcos. Quem foi João Marcos? João Marcos foi primo de Barnabé, que foi companheiro de Paulo na sua primeira viagem missionária. Inclusive, no início da viagem, o Marcos foi junto, provavelmente auxiliando o apóstolo Paulo e Barnabé, assim, naquilo que era necessário. Isso na primeira viagem missionária. Marcos também é conhecido como filho de Maria, provavelmente a mulher que era proprietária daquele cenáculo onde Jesus realizou a sua última ceia. Esse é João Marcos. Quase sempre o nome dele está acompanhado de uma figura, assim, de um personagem importante no Novo Testamento. Seja assim, o apóstolo Paulo no começo, seja Pedro, Barnabé e também assim no final, de novo, com o apóstolo Pedro. Então, Marcos é um personagem interessante. Ele não é muito destacado assim no Novo Testamento. Ele inicia como coadjuvante, né, como uma pessoa, um ajudante na viagem missionária de Paulo e Barnabé. Ele abandona Paulo e Barnabé, se torna inclusive o motivo de Paulo e Barnabé não estarem juntos na segunda viagem, porque os dois acabam tendo uma desavença, porque o Barnabé, como primo, como parente, quer levar o João Marcos na segunda viagem.
E o Paulo não, e por isso eles acabam tendo uma desavença e se apartando. O Paulo pega o Silas e parte para suas viagens missionárias, que o Lucas acompanha no livro de Atos, e Barnabé pega, assim, toma consigo Marcos e vão para Chipre e continua assim evangelizando. O interessante é que o João Marcos, segundo a tradição religiosa, segundo os estudiosos, ele vai se tornar um companheiro de Pedro. E a partir das lembranças de Pedro, ele escreve o primeiro evangelho escrito, o Evangelho segundo Marcos. E esse evangelho é a base para depois Mateus, Lucas e mais tarde João escreverem assim os demais evangelhos. Eu quero chamar a nossa atenção hoje, especialmente sobre essa questão do João Marcos. Ele está com Barnabé, no capítulo 13, versículo 5, lá de Atos, que nós lemos, ele está acompanhando Barnabé. E ele vai na viagem missionária, mas bem no comecinho da viagem, tanto que 8 versículos depois, no mesmo capítulo, no 13:13, o texto diz que Marcos apartando-se. Essa palavra apartando no grego dá mesmo sentido de deserdando, desistindo, volta para Jerusalém. O escrito bíblico não deixa claro quais foram os motivos que fez com que Marcos desistisse. Os comentaristas dizem, talvez por ele ser muito jovem, sentiu saudade de casa, talvez pelos perigos que uma viagem naquela época representaria, talvez medo de ficar doente. Tudo isso fez com que o Marcos desistisse, voltasse para casa, voltasse para Jerusalém, e Paulo e Barnabé tiveram que continuar a viagem sozinhos. O problema é que essa deserção de Marcos causou uma ruptura em Paulo e Barnabé, na parceria que os dois tinham. Na segunda viagem missionária, o Paulo é bem categórico. Não merece, o João Marcos não merece uma segunda chance, porque ele teve já uma e ele assim não aproveitou. O Barnabé, quem leu a Bíblia sabe, Barnabé, filho da exortação, filho do incentivo, é aquela pessoa com o coração assim mais aberto, mais tolerante. Ele quer levar, e além disso, o Marcos ainda é seu primo, é parente, é sangue, ele quer levar o jovem. Mas Paulo é irredutível. E por esse motivo, os dois brigam. Os dois brigam e Paulo, como eu falei, vai para com Silas e o Barnabé toma o Marcos e continua o serviço cristão, trabalho cristão. Então não sabemos o que aconteceu depois. A Bíblia só conta as histórias de Paulo. Não sabemos as viagens assim de Barnabé com Marcos, nem sabemos como foi que Marcos encontrou o apóstolo Pedro e se tornou assim o seu companheiro. Mas uma coisa nós sabemos. Anos depois, Marcos se torna uma pessoa importante também para o apóstolo Paulo. Tanto que no texto de Colossenses diz que ele faz uma saudação e ele cita o Marcos, citando inclusive ele como primo de Barnabé. Lá em 2 Timóteo, que nós lemos também, ali é o apóstolo Paulo no final da vida, ele vai morrer, e ele diz, traze-me Marcos, porque ele me é útil. Qual é a ideia que dá para entender? Que o Marcos aproveitou aquela segunda chance que o Barnabé deu, e ele aproveitou bem de tal maneira que até o apóstolo Paulo posteriormente foi convencido de que ele de fato tinha mudado. Segundo a tradição cristã, assim, ele foi para o Egito. Lá ele pregou o evangelho, e ainda hoje a igreja copta, lá no Egito, é uma igreja que tem como se fosse um patrono, assim, alguém importante naquela igreja, exatamente João Marcos. E segundo a tradição religiosa, ele morreu também martirizado por não negar a sua fé em Jesus lá no Egito. Essa é a história de João Marcos. Eu queria, no tempo que me resta, falar um pouquinho sobre quais são algumas lições que nós podemos aprender, tanto com Marcos, como com Barnabé, como com Paulo, Pedro. João Marcos nos traz a necessidade da humildade para não desanimarmos quando nós caímos. Na vida cristã, em algumas áreas das nossas vidas, em determinado momento todos nós teremos nossas quedas.
Isso é uma realidade. Ninguém caminha a vida cristã direto até a volta de Jesus sem passar por desafios, por provações e às vezes por quedas. E sabe, quando nós caímos, às vezes nós seremos duramente, assim, chamado a atenção, seremos duramente repreendidos por pessoas que, apesar de ter uma boa intenção, às vezes até exageram na repreensão, como Paulo. Por outro lado, nós sempre contaremos com aquelas pessoas que são os Barnabés, aquelas pessoas mais tolerantes, aquelas pessoas mais pacientes, aquelas pessoas que estão dispostas a dar o seu ombro para chorarmos as nossas decepções. Sempre encontraremos. Deus sempre vai nos levantar pessoas assim. Pois é, precisamos ser humildes para, assim, receber a admoestação, receber a ajuda desses dois tipos de pessoas. Certamente, assim, o Senhor, Ele quer nos levar, nos dar uma segunda chance sempre. E sabe, nesses momentos Deus levanta vários tipos de pessoas, né? Vários tipos de pessoas. Nos levantam pessoas como Paulo, nos levantam pessoas como Barnabé, nos levantam como alguém como o apóstolo Pedro. E sabe que quando nós não desistimos, aceitamos, assim, primeiro aceitamos que erramos, pedimos perdão pela nossa falha, até mesmo com o irmão, uma irmã, com a pessoa, e mesmo aquela pessoa dura com a gente. Se nós nos arrependemos verdadeiramente, lá na frente ela irá também nos aplaudir, como faz o apóstolo Paulo no final da sua vida, ao pedir que Barnabé, assim que João Marcos fosse se levar, mandado para Roma, assim para que possa ajudá-lo. Sabe uma coisa? Marcos representa a vida cristã. Toda pessoa vai iniciar a vida cristã com certa hesitação. Está encantado com Jesus, mas ainda não passou por algumas experiências, não sabe das lutas, não sabe dos desafios que é seguir a Jesus. E às vezes a pessoa vai falhar, vai decepcionar a si mesmo, vai decepcionar alguns irmãos. E quais são os requisitos necessários quando acontece isso? O primeiro essencial é continuar olhando para Jesus. O exemplo, o modelo maior para todos nós. Aquele que, assim, a quem nós prestaremos conta. Quando, olhando Jesus, deixaremos de olhar, assim, o olhar crítico do outro, não levaremos tanto em consideração os meneios de cabeça de um outro que está às vezes decepcionado com a gente, e talvez uma crítica mais contundente, como o Paulo se fez com Marcos. E por isso há uma necessidade de olhar para Jesus, entender que Jesus sempre quer nos dar uma segunda chance. A pessoa pode estar decepcionada com a gente, e pode ser que aquela dureza dela seja o quê? Uma dor também no coração dela por ter sido decepcionada. Mas Jesus não. Jesus, ele nunca se decepciona conosco. Ele sempre está pronto para nos dar uma segunda chance. E por isso, quando precisamos olhar para Jesus, quando falhamos, não olhar para nós, não olhar para os outros, pela crítica dos outros, mas termos humildade para reconhecer que muito daquela crítica pode ser verdade. E quando reconhecemos que é verdade, vamos nos esforçar para mudar, para nos corrigir, como fez assim o João Marcos. O resultado é que Deus utiliza todos. Na igreja existem os Paulos, as pessoas mais duras, e Deus utiliza essas pessoas para nos, assim, muitas vezes colocar num lugar. Às vezes precisamos de uma repreensão mais dura. E por isso, às vezes, alguém vai falar duro conosco, e se nós temos humildade, nós vamos assim, não vamos gostar, claro, ninguém gosta de ser assim, chamar a atenção, mas vamos aproveitar para crescer. Só que graças a Deus a igreja não é formada só por Paulos. Se todos na igreja fossem como Paulo, seria tudo muito duro. Graças a Deus na igreja nós temos alguns Barnabés. Alguém que está pronto para dar um ombro amigo, abraçar, para assim consolar,
para assim, aceitar o nosso choro. Então Barnabé é um homem assim. E graças a Deus na igreja nós temos também Barnabés. Pessoas tão importantes, especialmente quando nós caímos e precisamos da simpatia, precisamos do carinho, precisamos do perdão do outro. E temos pessoas como Pedro, que dão uma segunda chance. Que talvez até Paulo disse, ó, você vai levar esse rapaz, ele vai te decepcionar, não sei se ele falou isso. Mas o Pedro resolveu o quê? Apostar, arriscar em Barnabé. Ele por si próprio, ele arriscou. E na carta dele você percebe como ele fala bem, melhor, ele arriscou com o João Marcos, não com o Barnabé, com o João Marcos. E na carta dele você vê como ele fala bem daquele jovem que cresceu e se tornou um cristão assim tão fiel. O resultado é que aquele que sonda os corações, que nos conhece, ao perceber que tudo aquilo que é feito para nos agradar, ou melhor, para lhe agradar, quando ele percebe que o nosso coração é dele, mesmo com as nossas falhas, ele vai nos honrar, nos levantar e nos colocar num lugar de destaque. Tudo porque aceitamos humildemente a correção. Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz que humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, humilhai-vos diante de Deus, e ele vos exaltará. O mesmo diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Lucas 18,14 diz que aqueles que se humilham serão exaltados e os que se exaltam serão assim humilhados. Então Marcos nos ensina alguém que recebe uma repreensão, aceita a repreensão e busca uma segunda chance. Qual é a aplicação que eu quero fazer para hoje? Meu irmão, minha irmã, talvez você que ainda não é um filho de Deus, talvez você que ainda não aceitou assim Jesus como seu Senhor e Salvador, todos nós temos um Deus que é o Deus da segunda chance, representado pelo pai do filho perdido lá em Lucas capítulo 15, quando o filho erra, o filho volta arrependido, a Bíblia diz que aquele pai estava de braços abertos, estava inclusive olhando lá provavelmente do terraço e vai atrás ao encontro do filho, e o aceita, e o perdoa, e o restitui. Então servimos um Deus da segunda chance. Deus não quer que nós caiamos. Eu não quero cair jamais na vida cristã. Quem me conhece sabe o quanto eu tenho dificuldade quando eu falho, porque eu quero sempre acertar. Mas com o tempo, nós vamos assim, perceber que vamos cair em alguns momentos na vida, em algumas áreas da vida. Pode ser na vida profissional, de repente você cai. Pode ser como pai, você pode ter falhado. Pode ser como filho, pode ser como marido, pode ser na vida conjugal. Tantas áreas que nós podemos cair. Mas sabe, enquanto alguns apontam o dedo para nós, Deus sonda os nossos corações, nos conhece. E quando Ele percebe em nós um coração verdadeiramente arrependido, sabe o que Ele faz? Ele usa essas críticas para nos ajudar, para nos tornar mais humildes. Mas também Ele levanta pessoas como Barnabé para nos ajudar, nos dar a mão, nos dar uma segunda chance. Quantos Barnabés eu já tive na minha vida? Tive alguns Paulos também. Mas quantos Barnabés eu tive na minha vida? Pessoas que, quando eu falhei, estavam mais que prontas para me dar a mão e me dar uma segunda chance. Vamos vigiar para não cairmos. Porém, se cairmos, se errarmos, se pecarmos, que o sentimento que surge no nosso coração, muitas vezes, sentimento de culpa, sentimento de vergonha, sentimento assim de achando que não dá mais certo. Não. Que esse sentimento não nos faça assim, desistir, mas que esse sentimento nos ajude a buscar a Deus, nos aproxime ainda mais de Deus, nos ajude a fixar mais os olhos no Deus da segunda chance, que sempre está pronto a nos receber, a nos curar, a nos consolar. Ele também nos disciplina para o nosso bem, mas sempre estará dando uma segunda chance. Enquanto houver vida, meu irmão, o teu Deus, o teu Pai, Ele sempre estará de braços abertos para você, não importa o que você fez.
desde que haja um coração verdadeiramente arrependido. E como última aplicação, eu queria dizer que nós que somos seguidores do carpinteiro, seguidores de Jesus, aquele que estava sempre pronto a dar uma segunda chance, como filhos desse Pai maravilhoso, que nós também possamos sempre estar pronto para dar uma segunda chance para quem eventualmente se fale contra nós. Mateus 7,12, tudo quanto, pois, quereis que os homens o façam, assim fazei vós a eles. Qual é a ideia? Todos nós, quando falhamos, ficamos tão pequenininhos, envergonhados, tristes, sentimento de culpa. E todos nós queremos uma segunda chance. Todos nós precisamos de uma segunda chance. Que como filhos de Deus, a gente também esteja sempre pronto a dar uma segunda chance a qualquer um que vier a nós arrependido. Você quer ter essa mensagem com você assim, por escrito, entra lá, igrejadecristo.net, e lá você encontrará essa mensagem prontinha para você compartilhar com quem você quiser. E nesta quarta-feira, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, onde você estiver, pode ser que as pessoas já desistiram de você. Pode até ser que as pessoas mais próximas, marido, esposa, filhos, até o pai, a mãe, que é difícil de desistir, mas pode acontecer. Mas tem alguém que jamais vai desistir de você. Até a volta de Jesus, ele está de braços abertos e quer ser o teu pai. E se você já é discípulo de Jesus, é o teu pai. Que nada neste mundo vai fazer com que ele desista de você. Que essa certeza, meu irmão, minha irmã, nos traga uma quarta-feira muito melhor. Deus nos abençoe.